A beleza de Dennis LeCourrier. Dennis Michael LeCourrier nasceu em 13 de junho de 1949, em Union City, em New Jersey, nos Estados Unidos. Leonard LeCourrier, de 17 anos, e Ruth Mantovani, de 18 anos, se casaram, mas nunca chegaram a morar juntos. Fizeram o que era certo para a época frente à gravidez inesperada. O bebê Dennis foi morar com a jovem mãe de 19 anos e foi cuidado pela avó e as duas tias. O garoto não via muito o pai, mas tinha um bom relacionamento com o mesmo. Todo o bairro, incluindo a casa onde cresceu, arderia em chamas em 1988 e seria totalmente reconstruído. O amor pela música se desenvolveu em Dennis por causa da mãe, que gostava de inúmeros cantores. Mas ele nunca pensou na música como uma possível profissão. Ele apenas curtia. Um dia, Dennis foi com sua mãe a um show de Sam Cooke e ficou fortemente impactado. Ele devia ter uns 10 anos de idade. De forma paradoxal, a mãe presenteou Dennis com uma bateria e uma guitarra, contanto que ele não pensasse em se tornar músico. Aos 14 ou 15 anos, o adolescente ensaiava com amigos da escola em uma banda chamada The Prodigal Sons e ele era o baterista. Mas o que ele gostava mesmo era de ficar em frente aos bares que tocavam música ao vivo. Para ele, era lá que as coisas aconteciam para quem gosta de música. Quando ele teve idade suficiente para entrar nos bares, ele começou a tocar bateria ou gaita, de vez em quando, com as bandas. Foi então que conheceu dois caras que haviam tocado juntos numa banda chamada The Chocolate Papers, em clubes do Mississippi, Alabama e Carolina do Sul. Quando a banda se desfez, George Cummings decidiu ir para New Jersey e formar uma nova banda. Ele chamou seu ex-companheiro Ray Sawyer, que usava um tapa-olho não para criar um estilo, mas porque havia sofrido um acidente quase fatal em 1967 que lhe custara um olho. George Cummings perguntou a Dennis se ele sabia tocar baixo e este mentiu que sim. Assim, o jovem de 19 anos integrou a banda. Para Dennis, era uma oportunidade fantástica de enfim poder tocar para valer nos bares locais com músicos calejados. George tinha 30 anos e Ray 31 anos em 1968. George também chamaria Bill Francis, ex-companheiro tecladista, para se juntar a eles. A banda recém-formada precisava de um nome. O dono do Bandbox precisava colar na vitrine a atração da casa. Cummings olhou para Sawyer com seu look peculiar, que contava agora com o chapéu, e logo pensou: Dr. Gancho e o show de medicina. Direto do sul. Servindo música da alma. Mal sabia ele que o nome escolhido seria fonte de confusão no decorrer da carreira da banda. Voltaremos a isso em breve. Mas como a banda passou de tocar em bares locais de New Jersey para a fama internacional? Eles praticamente foram descobertos por uma pessoa que queria trabalhar no ramo da música. Eles fizeram uma fita demo que acabou nas mãos do diretor do filme com o título mais longo da história do cinema. A banda caiu nas graças do compositor das canções do filme, Shel Silverstein, que Dennis admirava muito. A banda gravou as canções do filme, o que lhes garantiu um primeiro contrato de gravação. Oh, Lucille! Yeah, what do you say, love? What do you say? Lucille, your man walking On the other side. E a partir daí nasceria uma parceria prolífica entre a banda e o compositor Shel, este tendo escrito a maioria das canções da banda. O diretor musical do filme se tornou o produtor e empresário da banda. O trabalho do Dr. Hook, do período ativo até 1985, renderia seus frutos. Houve muito entra e sai de músicos, por diversos motivos.
Houve altos e baixos. As pessoas também achavam que Ray era o Dr. Hook, ou seja, o vocalista principal. Embora tivesse os vocais principais de algumas canções, a maioria era cantada por Dennis. Por isso dizem que Dennis é a voz do Dr. Hook. Ray era o rosto icônico. We're Dr. Hook. Dr. Hook foi uma banda de country, pop e soft rock. Os shows eram divertidos, eles até se jogavam no palco. As apresentações eram definitivamente inusitadas. Singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. Depois da saída de Ray, a banda continuou em turnê, mas não gravou mais nenhum disco. A turnê de despedida terminou em 1985 e a banda se desfez. Advogados entraram em ação e Dennis obteve os direitos do nome Dr. Hook. Ray obteve licença para excursionar como Dr. Hook apresentando Ray Sawyer de 1988 a 2015. This is the last morning. Sylvia's mother says, yes, and he said, come on, Jared. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are. Show a picture on the cover of the Rolling Stone. Lordy, don't get you the groovy, don't. I've made easy and nothing comes free. If not you. Walk right in, sit right down. And if you'd mind sharing the night together. Sexy eyes, moving across the floor, got me wanting more. You don't say nothing, but baby makes a blue jeans doll. Dennis, de apenas 34 anos, se mudou para Nashville. Ele escreveu canções para outros artistas e também contribuiu com seus vocais para álbuns de outros artistas. Ele fez turnês solo, somente ele e sua guitarra, principalmente no Reino Unido, mas às vezes na Europa e Austrália durante uns 12 anos. Fez uma turnê no Reino Unido como membro de outra banda no início de 2008. Dennis decidiu se apresentar com nova banda como Dr. Hook estrelada por Dennis Locorriere para o aniversário de 50 anos da banda original. Mas teve que ser adiado por motivos de saúde em 2019. Ele ficou bem e realizou as turnês em 2021 e 2022.
Num dos bares onde a banda recém-formada fazia shows, Dennis conheceu uma garota chamada Marian e 6 meses depois eles se casaram. Em janeiro de 1971, nascia o filho do casal. A banda fazia turnês, ficando 300 dias na estrada, e Dennis não passava muito tempo com a esposa e filho. Em 1985, quando foi o término da banda, o filho de 15 anos foi morar com Dennis em Nashville, até ir para a universidade. A mãe do adolescente ficou em New York. Jesse James. Agora é ator de filmes e séries. Confira um pouco de sua filmografia. Em meados da década de 90, Dennis se casou com uma mulher chamada Susan. Mas o casamento também acabou em divórcio em 2004. Ele se casou pela terceira vez, agora com uma britânica, um dos motivos pelo qual ele mora na Inglaterra. You can take me to the skies. Um brinde ao sorriso encantador, às gargalhadas gostosas, à voz suave, ao talento e à beleza de Dennis LoCorrier.